Olá pessoal do nono ano, aqui é o professor Lucas Sampaio, professor de literatura, e hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre o gênero textual mini-conto. O mini-conto, ele é uma espécie de subgênero do conto, certo? Nós sabemos que o conto, ele faz parte do gênero narrativo, e ele é um dos elementos menores do gênero narrativo, porque em um curto espaço de tempo, ele retrata uma situação ou várias situações com personagens limitados, tempo limitado, enredo limitado, enfim. Ele é bem curto porque tudo nele, todo o recurso utilizado nele é limitado de forma com que a narrativa se torne mais curta, mais concisa. E no mini-conto acontece o mesmo, só que de uma maneira até mais radical. Porque existem mini-contos que possuem desde uma página até um parágrafo, ou no caso do microconto, só possui uma linha. E o mini-conto é um tipo de conto muito pequeno e se popularizou na modernidade e na contemporaneidade. Ou seja, ela faz parte do momento em que nós vivemos, mas existem autores modernos que já estavam ligados a esse tipo de gênero. Ele é considerado um primo mais novo da poesia chinesa, conhecida como haikai. O haikai ele possui três linhas poéticas e é bem curto, ele é bem conciso, o haikai. E no caso da prosa, o mini-conto toma esse lugar. Ele é um tipo de narrativa bastante curta e que se aproxima muito da fábula chinesa, que tem como fonte um único parágrafo, enfim, uma maneira muito curta. É um tipo de narrativa bastante experimental. E por que é bastante experimental? Porque larga mão dos elementos da narrativa, como por exemplo, o narrador, o personagem, o cenário, o enredo, enfim, tudo isso passa a ser um segundo plano, às vezes nem existe, para dar lugar a essa experimentação, certo? Existem autores clássicos que tratam desse gênero, como por exemplo Kafka, Jorge Luis Borges, Cortázar, enfim. No Brasil nós temos, por exemplo, Dalton Trevisan, que é um autor renomado e que também escreve mini-conto. Um exemplo de mini-conto tem um aqui do Ernest Hemingway, que é um autor muito renomado, que é Vende-se sapatinhos de bebê nunca usados. Aqui nós notamos um caso em que a narrativa tem um conflito único, certo? Ele parece muito um anúncio, ó, vende-se sapatinhos de bebê nunca usados. Só que atrás desse anúncio possui o quê? Uma narrativa. Aqui nós percebemos, por exemplo, que essa venda de um sapatinho não usado pode representar a perda de um bebê, certo? Ou um personagem que está envolvido na perda de um bebê. Enfim, dentre as características do mini-conto, nós temos alguns valores muito importantes. Ele precisa ser conciso, e conciso não é curto. Conciso é aquilo que possui o essencial. Então ele precisa retratar o essencial. Ele tem que ter uma narratividade, ou seja, ele precisa contar uma história, seja na sua entrelinha, seja na sua narrativa comum. Ele precisa de efeito, afinal ele precisa ter um efeito sentimental em você para causar a narratividade. Ele precisa de uma abertura e de uma conclusão, e ele também precisa ser exato, ele precisa de exatidão, porque ele pode passar vários significados e ele precisa ser exato no que ele se refere. Um dos exemplos de mini-conto, existe uma da Cynthia Moshkovich, que diz assim: uma vida inteira pela frente, o tiro veio por trás. Então nós temos aqui, nós não possuímos personagens, nós não possuímos enredo, nós não possuímos
tempo, espaço. Aqui nós temos uma única frase que conta uma história. Uma vida inteira pela frente, o tiro veio por trás. Então, aqui nós temos a história de uma pessoa nova, porque tinha a vida inteira pela frente, que recebe um tiro por trás. E esse tiro por trás, ele é um tiro metafórico? Será que ele é um tiro que representa uma traição? Ou ele é um tiro real? Ele é um tiro que representa realmente o tiro e essa pessoa faleceu. E esse tiro por trás, o que causou ele? O que levou a esse tiro? Nós não sabemos. Isso cabe a nós, enquanto leitores, ficarmos imaginando, certo? É esse o papel do miniconto. É ter essa aura meio obscura, de deixar as coisas incompletas, para que você, enquanto leitor, consiga completar, certo? Sobre as atividades, pessoal. As atividades elas vão estar na área do aluno, no site da escola, mas eu vou também disponibilizá-las no grupo do WhatsApp. Respondam, me passem essas respostas no grupo ou em privado, que eu vou ficar olhando, vou olhar se está correto e ver se você entendeu ou não entendeu o conteúdo. É bastante importante que você responda essa atividade. Espero que esteja tudo bem e até a nossa próxima aula. Até mais.